Vamos à sequência, então, a segunda parte da minha fala. Complementa aquela primeira apresentação que eu fiz para vocês, de uma visão muito geral sobre o que é antropologia. Né? Ficou um pouco o mote, quantos os nomes? Os 6 nomes do outro, né, Zé Guilherme? Isso pode cair na prova. Quais são os 6 nomes do outro? Mas é um artifício, na verdade, para passar para vocês a trajetória da antropologia desde as primeiras pesquisas até hoje. E eu terminei fazendo a passagem da antropologia clássica para a antropologia urbana, que é um pouco o que interessa mais a vocês, e um pouco pensar a passagem, digamos, dessa antropologia urbana na visão e na prática dos arquitetos e urbanistas. Né? E só para já adiantar para vocês, eu amanhã tenho 2 bancas, uma banca de qualificação na FAO e uma banca de mestrado no Mackenzie com arquitetos. Os arquitetos estão me absorvendo, na verdade. Eu acho que é um bom contato, porque exige da gente, da antropologia, uma reflexão agora sobre temas que escapam um pouco da nossa área. Então, o que eu fiz na aula passada foi dar o quadro geral da antropologia, e hoje eu quero baixar um pouco o nível da análise, em termos de foco, para pensar em antropologia urbana em São Paulo. Né? Falamos da Escola de Chicago, falamos do começo da antropologia urbana, dos estudos de comunidade aqui em São Paulo, com a Escola de Sociologia e Política vizinha de vocês aqui, o pioneirismo dela, os estudos de comunidade, e agora eu tenho que passar por uma outra etapa, que é a propriamente antropologia urbana na cidade de São Paulo. Então, há 2 pessoas que são protagonistas desse processo, 2 mulheres, aliás, a professora Ruth Cardoso e a professora Eunice Duran. A Ruth Cardoso foi minha orientadora de doutorado, e a professora Eunice, que tem um trabalho chamado A Caminho da Cidade. Elas, de certa maneira, iniciaram e consolidaram a antropologia urbana na Universidade de São Paulo. Lembrem que eu falei para vocês que até os anos 50, quem, digamos, tinha um protagonismo na antropologia era a Escola de Sociologia e Política. A partir dos anos 50, nós temos quase uma troca, um declínio dessa escola e uma ascensão da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com Sociologia, Antropologia e Ciência Política. Assim como na Escola de Chicago vieram os norte-americanos para cá, para a USP veio a missão francesa. E na missão francesa, uma das figuras fundamentais foi Claude Lévi-Strauss. Né? Acho que já tinha até falado para vocês. Lévi-Strauss veio para cá para ensinar sociologia. Na verdade, ele queria ver índio. Né? Achava que chegava aqui em São Paulo e ia encontrar índio nos arredores. Não encontrou índio nos arredores de São Paulo, e encontrou a periferia com os imigrantes, tanto imigrantes, digamos, do interior do Brasil, como imigrantes europeus. E ele começou a fazer uma coisa que ele chamou mais tarde de etnografia dos domingos. Ele dava aula a semana inteira, e nos domingos o que a gente faz? Vocês devem fazer etnografia. Vão para a periferia, vão para as festas e tal, para poder fazer pesquisa de campo. E ele começou a fazer isso com a mulher dele, que chamava Dina Lévi-Strauss, e a Dina começou a trabalhar na Secretaria de Cultura junto com Mário de Andrade. O termo, na época, era folclore. Eles estudavam folclore e fizeram pesquisa. Você sabe que Mário de Andrade foi uma figura fundamental no estudo do folclore e do patrimônio. Ele tem obras que ainda continuam aqui em São Paulo como básico em função, digamos, da questão da cultura e do patrimônio e da música. Ele era músico. Muito bem. Então, essa proposta do Lévi-Strauss é interessante, e eu quero sugerir para vocês, no dia que tiverem um tempinho, de lerem um livro fantástico que chama Tristes Trópicos. É um livro que Lévi-Strauss escreveu depois que ele voltou do Brasil para a Europa. Ele publicou nos anos 50, mas esse livro é a experiência dele no Brasil nos anos 30. Como ele morava em São Paulo, mas ele queria encontrar populações indígenas, chegou uma época que ele, nas férias, em vez de voltar para a França, ele resolveu ir para o Mato Grosso. E indo para o Mato Grosso, ele passou pelas cidades do norte do Paraná. Eu acho que eu já contei isso para vocês ou não. Não falei isso? Porque como eu dei uma aula ontem, usei, de repente as plateias mudam e eu não. Então, de repente, eu conto a mesma história. Se eu contar, vocês me avisem. Mas isso é interessante para pensar, para vocês verem que Lévi-Strauss é um antropólogo que não trabalha com cidade inicialmente. Ele trabalha com mitologia, com parentesco, com textos clássicos da antropologia. E com uma escola chamada estruturalismo, né? Que é a escola do Lévi-Strauss.
que foi para a linguística, depois foi para a literatura, para o cinema, para a própria arquitetura. Há um clima na época de trabalhar com as estruturas mais profundas, a psicanálise também. Mas o Lévi-Strauss começa aqui no Brasil e ele percorre, digamos, sai de São Paulo e vai para Mato Grosso e passa pelas cidades do norte do Paraná, Londrina, Cambé, Maringá, as cidades que estavam surgindo com base no processo de cafeicultura. No norte do Paraná estavam surgindo as fazendas de café e os migrantes europeus, quando chegavam aqui, eles ficavam embasbacados com a fertilidade da terra roxa, que era onde plantavam café. Então, eles cortavam a floresta original, em buia, por exemplo, que são depois madeira de lei, e surgiram cidades. E aí o Lévi-Strauss tem uma sacada genial. Ele olha aquelas cidades e percebe que elas são construídas com aquele famoso esquema hipodâmico. Elas são retilíneas, elas têm uma quadrícula. E diz, elas surgem de repente como cogumelos no meio da floresta. Por que será que surge isso? Aí ele tem uma frase que diz, que misteriosos elementos são esses que fazem com que essas cidades que surgem como se fosse donado, já com uma perspectiva de uma quadrícula, como se fosse, digamos, o esquema hipodâmico. E ele então analisa isso e tem umas sacadas interessantíssimas sobre cidade, isso nos anos 30, um jovem pesquisador como ele era ele, e aí no segundo capítulo ele tem um capítulo chamado o Tapete Voador. Ele sai do Brasil e vai para o Paquistão e para a Índia. E lá ele tem um outro tipo de experiência. Aqui no Brasil ele via o vazio e as cidades surgindo, e lá no Paquistão e na Índia ele via aquelas multidões nas ruas, com gente sofrendo, trabalhando com poucos recursos e tal. Havia um contraste. Mas ele ficou mais impressionado ainda, porque ele visitou duas áreas de arqueologia, que chama Mohenjo-Daro e Harappa, duas cidades indianas, que só tinha, vamos dizer, a planta dela em termos arqueológicos, e eram exatamente como as cidades do norte do Paraná, esquema quadrilátero, quadrícula. Ele fica pensando, e aí tem mais sacadas geniais, como é que há 5.000 anos, né, nós temos uma proposta urbana que eu vou encontrar na América? Por acaso houve algum contato? Não. Ele tem uma proposta que há uma espécie de estrutura que se repete. E aí ele tem uma coisa interessantíssima num outro livro chamado O Pensamento Selvagem, que ele diz o seguinte, há muito tempo deixamos de adorar o sol. No entanto, ainda seguimos a direção leste-oeste, porque ela, de certa maneira, dá uma dica. E se vocês pensarem na cidade de São Paulo, existe um vetor chamado vetor sudoeste, né? Que é o vetor que sai do centro de São Paulo, passa pela República, vai para Berrini e termina em Pinheiros. É uma espécie que os geógrafos chamam isso do vetor sudoeste, que é a linha, digamos, de crescimento da cidade, das 3 centralidades urbanas de São Paulo. Ele, então, faz uma elaboração um pouco genérica sobre isso, mas dá pistas para a gente pensar como é que junta essa antropologia clássica com uma antropologia da cidade. Bom, ele nunca mais falou sobre cidade, mas eu peguei essa dica e escrevi um artigo chamado As Cidades de Tristes Trópicos, porque justamente eu penso que essa reflexão mais geral, ela me permitiu dar uma dica sobre o que eu chamo hoje, que eu quero passar para vocês, a ideia de que as cidades têm uma forma estrutural. Um filósofo chamado Habermas, ele vai dizer, olha, cidade mesmo é aquela que o Max Weber estudou, que é da Baixa Idade Média. Aquilo que era cidade. Tem um centro, tem uma muralha, tem as instituições de poder, é ali que ocorre uma vida que a gente pensa da cidade-estado. No século XIX já acabou isso, a grande cidade, as metrópoles perderam essa centralidade. Então tem toda uma discussão se aquele conceito clássico de cidade a gente encontra hoje. É uma discussão que vai a longo prazo, mas que eu fico pensando, será que eu poderia dizer que São Paulo hoje, uma metrópole com 1.500 e tantos quilômetros quadrados e com 12 milhões de habitantes, se a gente pensar só o município, pode ser enquadrado como cidade? A gente pode aplicar esse conceito de cidade ou não? Aí entra a antropologia urbana para ver como é que nós encaramos uma cidade dessa, com essa escala, do ponto de vista das categorias que a gente usa para estudar pequenas comunidades. Eu falei para vocês que o antropólogo se dá muito bem em pequenos grupos, porque ele faz observação participante, participa das festas, aprende algumas tecnologias, come o que eles comem, ele entra em contato com a cultura do outro.
para entender a lógica dessa cultura. É assim que a gente funciona quando trabalha com pequeno recorte. E numa cidade como São Paulo? A tentação nossa é a tentação da aldeia. Eu já falei também. A tentação da aldeia é transformar essa cidade num conjunto infinito de aldeias. Cada bairro, cada grupo, cada tribo urbana, como se diz, né, seria uma aldeia que eu posso estudar. Ora, isso termina permitindo fazer uma análise etnográfica, mas cai na fragmentação e você perde a dimensão da cidade. Então, o desafio é fazer a etnografia, que é um método que eu vou passar para vocês hoje, que exige esse contato íntimo e personalizado com os nossos sujeitos de pesquisa, sem perder a dimensão urbana mais ampla. Esse é o desafio. Então, eu quero passar para vocês um pouco a trajetória das pesquisas que nós desenvolvemos na Universidade de São Paulo a partir da orientação e do ensino da Ruth e da Eunice, que foram as duas mulheres no departamento que conseguiram fundamentar e dar perspectiva para a antropologia urbana paulistana, e elas formaram orientandos dela, que depois viraram orientadores no Brasil todo. Então, há aqui, entre nós, um lugar de constituição e consolidação de uma antropologia urbana. E como é que elas fizeram? A Ruth e a Eunice tiveram que, dentro do departamento, fazer um trabalho muito difícil, porque a antropologia ainda era muito pensada como estudo das sociedades indígenas apenas. Eu falei para vocês, foi lá que tudo começou. Mas havia algo na cidade que chamava a nossa atenção, a atenção delas, que eram os movimentos sociais urbanos. Foi justamente nos anos 70, né, que começa, de certa maneira, uma efervescência, que se torna visível a efervescência na periferia de São Paulo, porque houve uma mudança política e econômica, né, da passagem dos anos 60 para os 70. Se vocês lembrarem, 64 foi o golpe militar, e com o golpe militar, as forças mais progressistas, e principalmente os partidos políticos ligados com os trabalhadores, teve uma derrota. Houve uma derrota política das forças progressistas, e quem toma o poder, digamos, são as forças reacionárias. Com isso, os partidos políticos mais à esquerda vão para a clandestinidade, os líderes sindicais e operários têm também que entrar na clandestinidade, e o movimento operário reflui. Há um refluxo da política institucional. Já não é mais o chão de fábrica, nem o partido político, o lugar de fazer política. Para onde é que vão esses atores sociais? Eles refluem para o lugar chamado da reprodução da força de trabalho, que é o bairro. Eles voltam para a periferia. Não que eles não estivessem lá, mas a visibilidade e o foco era na fábrica, e no sindicato e no partido político. Agora, o foco, na verdade, se volta para o lugar de moradia, que antes era considerado um mero dormitório. E esse dormitório se torna um lugar agora de uma prática política micro. Eu penso agora em Michel de Foucault, por exemplo. Não é mais a grande política institucional dos partidos, mas é a política feita no cotidiano, na cidade. E aí, de novo, aparecem as mulheres. É interessante pensar em termos de gênero. Na época não se dava muita importância para isso, mas agora a gente vê que quem começa a atividade política no lugar de moradia, do cotidiano do bairro, eram as associações de mulheres exigindo creche, exigindo luz, exigindo condições urbanas mais condizentes. Que, se vocês pensarem num outro antropólogo conhecido, que é Henri Lefebvre, é o direito à cidade. Foram elas que começaram. Então, começam os movimentos sociais urbanos, mostrando que a periferia, agora de São Paulo, tem voz. Não que ela não existisse antes, mas já tinha uma longa tradição, né, no desenvolvimento da industrialização de São Paulo. Só que agora ela aparece como um lugar de práticas políticas de outra ordem, que são os movimentos sociais urbanos. Bom, tendo feito esse quadro, como é que entram agora as pesquisas, nós que eram orientadores da Ruth e da Eunice? Nós tínhamos agora um novo quadro para pesquisar. E esse quadro, na verdade, exigia do pesquisador que ele ajustasse as suas ferramentas. Não dava mais para trabalhar com as ferramentas anteriores, né? E se torna visível agora um ator social diferente com o qual não estávamos acostumados. Para isso, a gente teve um pouco que direcionar essa nossa caixa de ferramentas. E de que maneira foi isso? Foi agora fazendo imersão no campo e indo lá onde eles moram e vendo as formas, por exemplo, o sistema construtivo, né, a autoconstrução das casas,
os puxadinhos que eram feitos quando chegavam os parentes, por exemplo, a culinária, o sistema de saúde feito pelas curandeiras que traziam todo um conhecimento do interior e do interior das cidades de onde vinham. Havia todo um saber, um conhecimento tradicional que agora começou a aparecer como importante. Festas populares, festas religiosas, folia de reis, tudo isso começa a aparecer como relevante para a gente pensar um modo de vida da cidade de São Paulo. Isso exige de nós uma justa das ferramentas. Então vejam como é que nós começamos a poder dar conta disso. A antropologia, ela tinha que agora aplicar aquelas ferramentas tradicionalmente forjadas na pesquisa de campo em sociedades de pequena escala, nos bairros da periferia. E eu vou contar para vocês um pouco a minha trajetória, porque ela mostra as peripécias de um antropólogo em campo. A primeira delas foi que eu fiz uma pesquisa que não tinha nada a ver, aparentemente, com toda a discussão política da época. Eu fui estudar circo-teatro na periferia de São Paulo. Fui trabalhar com uma forma de lazer, uma forma de entretenimento. Só que ele não tinha a menor importância frente à política, à economia, ao trabalho, ao parentesco. Eu vou trabalhar com algo que era um entretenimento nômade, muito tradicional, e que eu não sabia como fazer um projeto bom para a FAPESP aprovar, porque eu precisava da bolsa da FAPESP para fazer a pesquisa. Então, eu tinha que fazer um projeto muito bem feito para que o cara que fosse ler o meu projeto lá na FAPESP, vale a pena fazer a pesquisa. E eu achava que não ia passar, porque era um tema fora da caixinha, né? Não era um tema importante. Fiz um projeto e aí eu tive que apelar para o seguinte, pensar em alguns professores da área de linguística e de literatura para dizer que o circo-teatro na periferia de São Paulo, ele tinha raízes ancestrais. A raiz dele era a comédia dell'arte do século XVI na Europa. E no século XIX, a comédia dell'arte. Então, tinha uma tradição teatral importante que o circo era uma representação popular. Organizei o projeto dessa forma e passou. Então, eu tive uma bolsa de 4 anos para poder fazer a pesquisa e caminhando pelos circos na periferia de São Paulo e vendo como é que eles trabalhavam. E aí começaram as pesquisas que eu vou passar para vocês, como é que o antropólogo vai construindo e como é que a gente se deixa afetar pelo campo, porque eu tinha uma hipótese. A minha hipótese para passar na FAPESP era: será que o circo-teatro é conservador ou progressista? Que isso era a discussão da época, cultura popular. Será que ele permite que as pessoas abram o seu horizonte ou, pelo contrário, é uma forma de alienação? Eles vão lá para esquecer das agruras da vida. E eu fui com essa pergunta, comecei a ver circo, peça de teatro, palhaço, vilão, todo esse drama circense que aparentemente não tinha importância. Eles começaram a me contar como é que era. Eu comecei a ir. Vocês vejam que coisa interessante quando a gente começa a trabalhar. Depois eu quero fazer uma passagem no final entre o olhar do arquiteto e o olhar do antropólogo para essas questões, porque isso vai ajudar um pouco vocês a calibrar o olhar e talvez fazer algumas experiências. Nesse momento, eu fui para ver circo. Então, eu gravava as festas, entrevistei e tal. E eu comecei a ir com eles e comecei a ver as estratégias que os circenses faziam para poder ser aceito na comunidade. A primeira delas era: o dono do circo chegava, este é um espetáculo feito por uma família para as famílias desse distinto lugar. Por que ele fazia isso? Porque o circo, como os ciganos, tem uma tradição de chegar nos lugares e ninguém saber quem eles são. E você sabe que circo e cigano muitas vezes têm um estigma de que eles roubam criança e seduzem as meninas. Então era um perigo. Chegava o cigano na cidade, o circo, os pais tinham que segurar as adolescentes e os filhos, porque se dizia que o circo rouba, e tinha mesmo o fato de muitas jovens, por exemplo, se deixarem seduzir pelo galã do circo, porque na época não tinha televisão, né? Eu chegava um galã, falando bonito e tal, havia isso, mas isso era uma coisa pontual, absolutamente fora, digamos, da linha, mas o estigma permanecia. Então eles chegavam e diziam: somos uma família, e estamos trazendo um espetáculo para a família. Com isso eles ganhavam uma primeira aceitação. Bom, e aí começou o circo. Então, a primeira vez que eu fui no circo do Jardim Três Corações, lá no Grajaú, na Zona Sul, eu fui assistir a primeira peça deles lá, era o circo do Rosemir, e a primeira coisa que aconteceu, um drama desse, assim, de verter lágrima, era o que se pretendia, e lá no meio da arquibancada tinha um bêbado, enchendo o saco o tempo todo, porque ele estava bêbado e começava a falar. O galã dizia uma coisa, ele dizia outra. A heroína dizia uma coisa e retrucava. E ele fez o tempo todo durante a apresentação. Era como se vocês fossem no teatro
e começasse a falar durante o teatro, tem que ficar quietinho, né? O cara era bêbado. O que aconteceu? Atrapalhou a primeira apresentação. Na segunda apresentação, quando eu vou assistir de novo, o que aconteceu com o cara, o bêbado? Ele tinha sido contratado no circo para ser segurança. Aí ele é que não deixava os bêbados entrarem. O circo teve uma estratégia, ele já sabia como é que eram as coisas, e com isso ele organizou. Aí ele estava lá, organizado, com um uniforme, dizendo quem pode, quem não pode, você pode. E nem pagaram para ele, deram o direito de uma chama permanente, que ele podia assistir todas as peças, mas ele se sentiu reconhecido. Essa primeira sacada, digo, olha só as estratégias que eles usam para poder trabalhar. E aí eu comecei a fazer a pesquisa, e teve lances muito interessantes, porque como é que eu chego num lugar desse? Eu era um aluno, como vocês, estava começando o meu doutorado, com toda uma postura corporal, com uma roupa indo para a periferia, que cara estranho, chegava lá e perguntava assim, o que o senhor faz no tempo livre? Chega um cara de fora a perguntar o que você faz no tempo livre, eles ficavam desconfiados, davam umas respostinhas, então eu ainda não tinha sacado a metodologia. Depois de um tempo, teve uma hora, um rito de passagem que o antropólogo sempre tem, que eu fui fazer uma pesquisa dentro de um lugar bom de fazer pesquisa na periferia era a barbearia. Porque os homens vão lá cortar o cabelo, mas vão conversar também. Assim como o cabeleireiro é um bom lugar para fazer pesquisa, porque as meninas e as mulheres vão lá fazer o cabelo e conversam. E essa conversa que é interessante. Não é coisa da fofoca, é a conversa. Os homens e as mulheres, dois lugares diferentes na periferia naquele tempo. Hoje os homens podem ir em cabeleireiro, né? Mas naquele tempo, lugar de homem na barbearia e lugar de mulher no cabeleireiro. Eu fui lá, expliquei para o cabeleireiro, para o dono barbeiro, que eu queria fazer uma pesquisa sobre cultura. Ele disse, não, pode entrar aí e tal. Aí eu olhei, quem que eu vou conversar, né? Daí tinha um sujeito no fundo lá, consertando um rádio. Eu falei, é com esse. Cheguei lá, expliquei para ele a minha pesquisa, o que eu vou fazer e tal. O cara não me deu a menor bola. Eu falei, acho que ele não entendeu. Aí expliquei de novo, porque a pesquisa, porque a antropologia, porque a USP e tal, piorou. Não respondia nada. Aí o barbeiro me chamou, olha, ele é gago. Ele não vai falar para você. Digo, puxa, comecei mal a minha pesquisa. Vou começar a pesquisa com alguém que não pode responder o que estou perguntando. Aí tiraram sarro de mim, zoaram, causaram e tal. Mas com isso, como eles viram que eu cometi uma gafe, alguém que estava ali me convidou para almoçar no dia seguinte, no almoço na casa dele. Dei uma entrada. A gafe da gente permite uma entrada desde que você reconheça como parte da pesquisa. Em vez de voltar para casa e digo, cometi uma gafe, vou embora, nunca mais. Não, continua. E aí tem um segundo rito de passagem que é mais interessante ainda. Eu já estava achando que estava fazendo parte ali das pessoas e tal. Aí fui para um bar, que é outro lugar bom de fazer a pesquisa, no final da tarde que chegavam os trabalhadores. Eles chegavam no bar, jogavam um pouco de sinuca, tomavam uma cachaça, conversavam, uma cerveja, e falavam, e eu ali no meio, né? E eu ali no meio, escutando e tal, não dava muito palpite, fiquei um pouco de fora e tal. De repente, alguém estende uma mão e vem um copo de cerveja para mim. Eu imediatamente peguei e digo, opa, estou começando a fazer parte. A roda abriu um pouquinho e eu comecei até a dar uns palpites, né? Sobre time de futebol, o tempo, alguma coisa sobre mulher e tal. Todos temos que é conversa de homem de bar. As pessoas começavam a sair, porque tinham que voltar para casa. Era a saída do trampo para ir para casa. E o antropólogo tem que ficar o tempo todo ali para ver o que estava rolando. Chegou uma hora, foi quase todo mundo embora, ficou só um rapaz. Ele olhou para mim, me encarou e falou, o que você está fazendo mesmo aqui? Putz, eu gelei de novo, digo, outra gafe. O que eu vou dizer para ele agora? Aí, sabe essas inspirações que a gente tem de repente, quando você está muito focado no trabalho? Eu tirei do bolso um papel que dizia simplesmente que eu era um aluno da universidade, fazendo uma pesquisa, a minha orientadora era a Ruth, tinha o logotipo da USP, tinha um carimbo. Entreguei para ele o papel, já que ele perguntou. Ele não leu. Mas ele viu que tinha um logo, tinha uma assinatura e me devolveu o papel. Aí o que ele fez? Tirou ele a carteira profissional e me deu. Eu peguei a carteira dele, abri, olhei a fotografia, olhei para ele e devolvi. Rito de passagem. Eu fui aceito e eles me aceitaram. E eu os aceitei. A partir daí eu vim saber todas as coisas que eles achavam que eu era. Primeiro acharam que eu era policial. Porque chegava fazendo umas perguntas esquisitas lá, né? O que o senhor faz no tempo livre? Se perguntar para alguém o que ele faz no tempo livre, significa que ele evadia alguma coisa. Passou um tempo, a polícia não baixou, eu digo, não, policial ele não é. Então ele deve ser fiscal de alguma coisa, que é muita pergunta, né?
Aí não baixou o Rapa também, bom, não é fiscal, né? Mas eu acho que ele deve ser funcionário do circo, então, para ver se está indo bem. E aí também não era, e chegou uma hora, eles disseram, bom, já que eles viram o que estava fazendo, ele deve ser repórter. A coisa que eu fazia era mais parecido com um repórter. Porque eu também tirei umas fotos de time de futebol. Quando eu disse que eu era, que eles me deram a identidade de repórter, eu comecei a funcionar como tal. Nem perguntaram de que órgão eu era, se era do Estado, da Folha, não. Eles me deram a identidade. Eu assumi a identidade e comecei a funcionar como tal. Fotografia. Fotografei futebol de várzea, fotografei batizado, fui chamado para fotografar casamento. E eu nem sabia fotografar muito bem, mas eu fotografava e depois dava foto. Fui aceito daí. Veja que coisa interessante. A partir daí, veja como a gente tem que aprender com o campo. E eu me apresentava, às vezes, como professor. Professor, para eles, não tinha o menor sentido. O professor era na escola dando aula e não fazendo pergunta esquisita. No fim de semana, no sábado, por exemplo. Não batia a identidade que era minha, fui professor e estava fazendo doutorado, e, na verdade, eles me deram outra. Aí eu vinha saber, digamos, todos esses quiprocós. No entanto, essa confusão que eu falei para vocês, que é o jeito como a gente começa a fazer a pesquisa, abre o campo para entrar e fazer a observação participante. Nesse momento é que surge o meu primeiro insight de pesquisa de campo. O que era? Eu, depois de um tempo conversando, pesquisando, eu percebi que o circo, para mim, tudo bem, interessante, mas não era só aquilo. Além do circo, eles me disseram, não foi com essas palavras, mas eu identifiquei da seguinte maneira, eu tinha ido com aquela pergunta, se o circo é conservador ou progressista, a gente tem uma hipótese, né? Aí os caras me disseram o seguinte, olha, pouco importa se o circo é progressista ou ele é conservador, o que importa é que ele é um bom lugar para a gente se encontrar. Era um lugar de encontro, que as pessoas iam, conversavam, assistiam a peça, portanto, era o pedaço deles. É aí que surgiu a categoria pedaço. Pedaço é um termo comum, corriqueiro. Só que no caso deles, eles me deram uma pista para dizer, isso que a gente faz aqui do encontro é o nosso lugar onde a gente se conhece. Isso é o pedaço. E aí começa uma coisa muito interessante, que é eu pegar essa categoria nativa, que a gente chama, e transformá-la numa categoria explicativa. O que a gente faz? Me pareceu interessante. Olha, vocês vejam que eu podia deixar de lado e dizer, bobagem, pedaço é um termo comum. Não, a gente pega um termo e vê se ele tem possibilidade de continuar. E eu comecei a pensar o pedaço dentro de uma estrutura que já existia na antropologia, que é do antropólogo do Rio de Janeiro, chamado Roberto da Mata. Né? Você deve ter conhecido. O da Mata tem um trabalho sobre carnavais, malandros e heróis, e ele tem um trabalho em que ele classifica a rua e a casa. São as categorias que ele vai explicar, digamos, o dilema brasileiro. A rua, o lugar do estranho, do diferente, do perigo, e a casa, o lugar do familiar, do parentesco e do consenso. Essas são as duas grandes categorias. E ele não descobriu isso no Rio de Janeiro. Ele descobriu quando fazia pesquisa entre os Apinagé. Entre os Apinagé, uma etnia indígena que tem a casa dos homens no centro e o doméstico em volta. Ele percebeu que a casa e a rua, uma categoria interessante para pensar. O que eu fiz? Eu digo, putz, o Roberto da Mata deu uma dica boa, mas aqui eu estou vendo um terceiro termo. Entre a casa e a rua tem o pedaço. Eu construí uma categoria tripartite, né? Aproveitando o que eles me deram, os meus nativos, e o que outro intelectual me deu, e construí uma terceira coisa, para dar conta do seguinte, olha como deu certo. O personagem da casa, quem entra na tua casa sem pedir licença é o parente. É o lugar dos parentes, né? Nem sempre a gente quer que ele entre, mas ele pode entrar. Porque a parente está ligado pela consanguinidade ou pela aliança, ele pode entrar. Na rua, o personagem é o perigo, é o estranho. Mas também é bom, às vezes, porque você entra em contato. Mas o paradigma do personagem que está na rua é o estranho. E o que está na casa é o parente, o conhecido. E o pedaço? O pedaço era intermediário entre a casa e a rua. Quem entrava, que era do pedaço? O chegado. Esse era o termo que foi utilizado. O chegado, o colega, não o amigo. Depois eu fui perceber o que era amigo num terreiro, e eles me disseram o que significa. Era chegado. Então, cada uma desses lugares estratégicos que ocorriam lá no espaço que eu estava pesquisando, tinha um lugar específico. Eu estava, então, com uma categoria de análise. Veja como a categoria de pesquisa
não era aquela que eu tinha imaginado quando comecei a minha pesquisa, era outra. Foi inventada no campo, a partir do que eles me deram, generosamente, e a partir, digamos, da minha leitura anterior. Então, o antropólogo trabalha nos dois planos, o campo e a sua. Inclusive, tem um autor chamado Clifford Geertz que fala estar lá e escrever aqui. A gente vai a campo, escreve, vai e volta e tal, e vai construindo a nossa categoria de análise. E era muito engraçado, porque daí o circo ficou como um termo da pesquisa, porque eu comecei a fazer observação participante com outras formas de lazer, que eram, por exemplo, excursão de farofeiro. Eu fui com eles para a Praia Grande, descobrindo como é que é o jeito farofeiro, uma coisa, isso é coisa de pobre. Tinha toda uma estrutura, um ritual para poder chegar. Olha que coisa interessante. Tinha que sair muito cedo, porque tinha que alugar um ônibus, saía às 5 horas da manhã, meia hora a gente estava na praia, porque é muito pertinho. Chegava lá escuro ainda. Mas tinha que aproveitar bem, porque tinha que fazer várias coisas. Namorar, jogar vôlei, jogar futebol, ir para a praia, comer a farofa, descansar, ir para a praia. Era muita coisa, então a gente tinha que chegar antes, cedo, e voltar logo, porque eles eram trabalhadores, não podia ficar uma semana alongada, tinha que voltar no domingo para casa para trabalhar. Então, tem uma lógica. A outra excursão que eu fui, Aparecida do Norte. Vocês vão dizer, mas isso é religião. É religião, mas é festa também. Festa. Na hora da procissão, chegando lá, tinha cerveja, tinha cachaça e tal, mas claro, tinha devoção à Nossa Senhora. E aí eu comecei a perceber uma rede de lazer. A excursão para a Caverna do Diabo, que fica lá no Vale do Ribeira. Era um outro lugar muito interessante que eles iam. E aí eu trabalhei com a ideia da rede de lazer dos trabalhadores da periferia de São Paulo. Essa foi a minha entrada em campo, e aí eu comecei a mostrar que, para a Ruth e para a Eunice, que eu tinha uma pesquisa que começou com o circo, que era algo, não tinha muita relevância, e eu comecei a sacar o modo de vida dos trabalhadores agora na periferia de São Paulo. Essa foi a minha entrada. Os outros colegas meus, por exemplo, a Tereza Caldeira, que agora está nos Estados Unidos, ela trabalhou no Jardim das Camélias. E ela trabalhou com uma antropologia mais política, mostrando como os trabalhadores, e principalmente as mulheres do Jardim das Camélias, trabalhavam na chave do modo de vida e a representação política fora dos partidos. Então, tinha um viés político. O meu era muito mais cultural, no sentido do modo de vida. E por aí vai. Cada um de nós, orientandos, começou a ir para a periferia, recortando um tema importante para a gente poder escrever as nossas dissertações. E com isso, começa em São Paulo uma linha de antropologia urbana que rendeu. No meu caso específico, e o livro que eu depois terminei na Livre Docência, chama Da Periferia ao Centro. Eu tive um desafio. Isso funciona muito bem lá na vizinhança, um pedaço, né? Todo mundo se conhece, não é nem família, nem estranho, as pessoas têm as mesmas afinidades de time de futebol, de religião, de pessoas que vêm da mesma região do Nordeste, do interior de São Paulo, tem um conjunto de laços que fazem a identidade do pedaço. Isso lá na vizinhança. E no centro de São Paulo, como é que funciona? Aí tive o meu primeiro embate. Vocês vejam que sempre a gente vai e não dá certo. Aí a gente insiste e dá certo. Eu fui fazer a pesquisa na Galeria do Rock, né, aqui no centro de São Paulo, que era um bom lugar, porque tinha muito jovem, continua tendo, na verdade, né? Era um lugar com muitos jovens, skatistas, pessoas que trabalhavam, que faziam, usavam, digamos, aquilo lá como lugar de venda de disco, black. Tinha uma porção de jovens que a mídia chamava de tribos urbanas, né? E digo, é um bom lugar para ver como é que os jovens se agrupam na cidade, é um lugar, porque era um espaço onde se agrupavam. Mas daí veio o primeiro problema. Eles não se conheciam, como era no pedaço. Porque tinha gente de Guaianazes, tinha gente de Santos, tinha meninos que eram da Zona Sul, outros que eram do interior, outros de Mairiporã, tinha gente de tudo que é lugar, portanto, faltava aquela identidade do pedaço da vizinhança. Eu digo, e a minha categoria, que eu fazia tanta esperança nela, funciona lá no Grajaú, mas aqui no centro não funciona. E agora o que eu faço? Aí a gente dá uma parada, descansa, vai tomar uma cerveja, volta e tal, e pensa, o que as coisas se arrumam? E se arrumaram. Porque eu comecei, a gente nunca desiste, vai uma vez, fui outra, fui com meus alunos, comecei a perceber que eles realmente não se conheciam, mas eles se reconheciam. Porque eles tinham as mesmas camisetas, com o mesmo nome da banda, com o mesmo jargão, falavam com os mesmos termos, tinham certos gostos particulares, portanto, eles tinham uma identidade de pedaço que não era formada pelos vínculos de vizinhança, mas pelo lado simbólico.
todos eles participavam de algum gosto particular. Portanto, tinha pedaço ali dentro, só que eles eram mais próximos. Então, eu tive que dar uma arrumada na minha categoria. Imagine um artesão que tem a sua ferramenta que corta de um jeito, vai cortar um outro objeto, não funciona, tem que afiar de outra forma. Eu peguei e dei uma limada no pedaço e começou a funcionar. Ótimo, há pedaços no centro de São Paulo. Mas só pedaço? Parecia, então, São Paulo uma mapa cheia de pedaços. Não era bem assim. Aí eu comecei a fazer uma outra pesquisa, aqui perto, no cruzamento da Consolação com a Paulista. O que tinha lá na época? Continua tendo, mas na época que eu fiz a pesquisa com os meus alunos, aí eu já estava dando aula e tal, era o Riviera de um lado e o Cine Belas Artes do outro. E aquela passagem embaixo, você passa de um lado para o outro, e tinha o Nostro Mundo, que era uma boate gay, lá no outro extremo, e tinha o Grelhados e Massas, que era um lugar de um café. Bom, esse conjunto todo, eu comecei a perceber que não era, na verdade, um pedaço, porque havia gente de vários lugares e era um lugar muito mais amplo. Aquilo constituía um termo que vocês usam na arquitetura, que é uma mancha urbana, uma mancha. A mancha, depois eu vou dizer como é que ela funciona, ela tinha contornos muito específicos, era dado por esses equipamentos. O pedaço não, o pedaço você pode ir de um lugar para o outro. Tinha um pedaço dos meninos que se encontravam na ladeira da memória, baixou a polícia lá porque eles começaram a pichar, e eles simplesmente foram para outro lugar. O pedaço muda de lugar na cidade. A mancha, não. A mancha está dada por instituições que fazem uma espécie de circunscrição. E ali eu sabia exatamente qual era a fronteira. Muito bem, então vou analisar o que acontece naquela mancha. Tinha um equipamento importante, que era o Cine Belas Artes. Quem é que ia para o Cine Belas Artes? Comecei a perceber que era uma turma meio parecida. Pessoal meio cult, que gostava de cinema, não o cinema comercial, o cinema mais ligado com, enfim, Godard e tal. O nome das salas, né, Aleijadinho e tal, era o nome que remetiam a um certo gosto, né, a um certo gosto que não era comum. Então eu percebi que na mancha há um gosto mais ou menos comum, mas as pessoas não se conhecem. Mas o fato de elas não se conhecerem é boa, porque pode rolar alguma coisa imprevista. Eu vou encontrar gente que mais ou menos gosta de cinema cult, mas não sei de que cine ele gosta. Então eu posso rapidamente fazer uma incursão, perguntar o que você achou do filme, sem problema. Não, veja bem, o filme, o diretor é isso, aquilo e tal. Há vamos dizer, um elemento semântico comum que permite a aproximação, mesmo entre pessoas estranhas. O que não acontece no pedaço. No pedaço, todo mundo se conhece. Se você não participar do outro pedaço, vai chegar uma hora que você não sabe mais o que está rolando, começa a ficar fora. Na mancha, não. Eu estudei a mancha do Bexiga, a mancha da Consolação, depois fomos para a Vila Madalena, comecei a perceber manchas, unidades na cidade que tinham esse estilo, na verdade, né? Mas nessa mancha aconteceu uma coisa interessante, que me abriu mais uma categoria. O que acontecia? As pessoas chegavam, mais ou menos em grupo, algumas não e tal, chegavam e passavam por baixo do túnel, compravam o ingresso, voltavam e iam tomar café no Grelhados e Massas. Tomavam um café, já conversando sobre o filme e tal. Chegava a hora do cinema, voltavam de novo, assistiam o filme e tal. E agora, na volta, tomavam um café para conversar sobre o filme. Onde é que eles iam? Alguns iam para o Riviera e outros iam para o Metrópolis. Acho que existe ainda o Metrópolis na praça, no final ali da Paulista. E aí eu comecei a perceber a diferença. No Riviera era um pessoal muito cult, que conversava, saía com o jornal da cultura embaixo do braço, discutia. Então, e no Metrópolis era o lugar da paquera. Chegava lá, as pessoas iam para paquerar. Tinha uma coisa que na época chamada torpedo. Mas não é o torpedo de hoje, era o torpedo do papelzinho que você escrevia e pedia para o garçom levar para a mina. Ela recebia e tal, podia retornar ou não. Então, cria uma certa troca. Aí o banheiro das meninas era longe, elas tinham que sair do bar desfilando, elas se mostravam, voltavam. Tinha regras muito diferentes do Riviera. No Riviera não era, imagine alguém mandar torpedo no Riviera, essa é uma coisa que, né, não funcionava, porque era um lugar culto, um lugar de esquerda. Se vocês lembrarem, o Angeli forjou os seus personagens, vários deles lá no Riviera. O garçom, a Rebordosa, por exemplo, de lá.
o garçom era de lá, os escrotinhos, tem vários deles que foram formados lá dentro, porque era um lugar, daí eu comecei a estudar o que era o Riviera, que vem desde o tempo que, enfim, os alunos de direito iam, que as famílias iam tomar chocolate no Riviera. Ele tinha uma tradição muito antiga, na verdade. Bom, a pesquisa exige que você vá buscar agora as origens. Mas naquele momento eu percebi 2 trajetos. O trajeto que ia ao Riviera, que era o pessoal mais cult, e o pessoal que ia para o Metrópolis, terminar a noite buscando companhia, o paquera e tal. 2 trajetos. Portanto, as pessoas caminham pela cidade não de forma aleatória, tem regra, o que eu chamo de regularidade. Aí veio uma outra categoria, trajetos. Se vocês olharem os trajetos que vocês fazem pela cidade, eles não são muito diferentes, eles se repetem. Você vai de um lugar para o outro, teu lazer é lá, o teu trabalho é aqui, a família mora não sei aonde. Você mais ou menos circula pela cidade, dá para reconhecer os trajetos dos grupos sociais. Então, veja, eu já tinha o pedaço, já tinha a mancha, já tinha o trajeto e faltam 2 ainda. Um deles eu descobri quando eu estava fazendo a pesquisa no Bexiga. O Bexiga era uma mancha na época de MPB e muita comida italiana e tal. E dentro da mancha você está seguro. Você tem segurança, não precisa ter problema nenhum, porque aqui você tem uma mancha do Largo do Aroche, que a gente fez a pesquisa, que é uma mancha gay, né? Então tem umas coisas, em determinados momentos ela vira uma mancha, em determinados momentos vira outra. Lá no Bexiga, a gente fez a pesquisa e tal, analisou, etc. E aí eu saí do Bexiga para ver uma outra mancha, que é a Rua Augusta. Entre a Rua Augusta e o Bexiga, tem a Rua Avanhandava. Passar naquela época pela Rua Avanhandava era um problema, porque de um lado, não é por causa dessas 2 coisas, mas veja como é que funciona, escapava um pouco da lógica. Era um lugar que você tinha que percorrer meio rápido, que era escuro. De um lado tinha uma sinagoga e tinha outro lado, um dos primeiros bares de lésbicas em São Paulo, que era o... Como é que chama aquele bar? Hã? Ferros Bar. Ferros Bar, isso mesmo, Ferros Bar. E continua. Mas então, vejo que não combinavam as coisas. Enquanto no Bexiga tinha uma certa uniformidade, de um lado tinha uma sinagoga e do outro lado Ferros Bar. E você não podia entrar num no outro numa boa, eram lugares específicos. E tinha lixo e tal. Surgiu uma categoria, pórtico. O pórtico é o lugar de passagem de uma mancha para outra. E no pórtico, as regras de uma mancha são dissolvidas e não começaram as regras do outro. Então, você passa rápido. É um lugar mágico e perigoso, porque é um lugar que tem despacho de macumba, tem lixo, tem morador de rua, portanto, tem força, energia e tem perigo também. E você passa por ela rapidinho. Então, é uma categoria, vocês podem descobrir vários pórticos da cidade que fazem essa passagem de uma mancha para outra. Veja, mais uma categoria. Eu estava inventando categorias para pensar essa cidade na sua imensa diversidade, sem me perder nela e construindo categorias que me permitiam dar, por exemplo, uma perspectiva de análise. Faltava uma ainda. Aí a gente começou a andar pela cidade, fazer pesquisa, várias manchas e tal. Aí eu comecei a perceber, por exemplo, alguns atores sociais, os gays. Eles tinham as manchas deles, tinham os pedaços deles, onde se encontram. Mas eles também frequentavam lugares muito distantes um dos outros, onde não havia, na mancha e no pedaço, uma coisa chamada contiguidade espacial. Porque a mancha, ela tem inclusive fronteiras. Mas os gays, por exemplo, tinha outro personagem, além dos gays, que eram os admiradores de cinema cult. Eu estava com o Cine Belas Artes, eu lembrei que tinha um festival que era, que muitos de vocês devem participar, que é esse festival todos os anos que tem de cinema, que é a Mostra Internacional de Cinema, né? E aí, né, no dia da mostra, as pessoas, enfim, vão no cinema, adoram a fila, né, porque você chega na fila, você conversa com o da frente, você demonstra o seu conhecimento sobre o último filme iraniano que passou, você assiste filme grego com legendas em francês. Então, tem todo um ethos, né, que é o pessoal que gosta de cinema, né? Então, nesse dia eles se encontram, os cultores desse filme importante se encontram nesse dia. É o ritual deles. Mas durante o ano, os cultuadores desse cinema cult conhecem exatamente onde estão passando os cineclubes da cidade. Por exemplo, um cinéfilo sabe exatamente onde assistir pela 10ª vez o Coraçado Potemkin do Einstein, né?
sabe? Ele vai assistir. Onde está passando Godard pela 30ª vez, ele vai e assiste, porque esses filmes são perenes, na verdade, né? Festival de cinema italiano, né? Do Velho Vague francesa. Então, na verdade, aí eu percebi que tinha uma certa unidade dos cinéfilos, mas que não eram a mancha de cinema como tem na Paulista agora, que é na Rua Augusta, ali tem o cinema Itaú e tal. Não, é espalhado na cidade. Então tinha um circuito. O circuito também é uma unidade de análise, mas ele independe da contiguidade espacial. Então, como que eu tivesse construído níveis de análise cada vez mais amplos. Cada vez mais amplos. Um deles, eu acho que até não sei se eu contei para vocês, do meu aluno que estudou black metal. Contei, né? Puta, então essa eu tenho que contar, porque é genial. O Lucas, que fez uma pesquisa sobre black metal, ele fez uma pesquisa de antropologia sobre essa chamada tribo. Eu tenho um artigo que eu critico a ideia de tribo urbana. Mas ele começou a trabalhar com os black metal, e ele também participava da cena, né? Gostava e tal, conhecia, começou a participar, e ele então começou a mostrar que black metal não é apenas gosto musical, é um modo de vida, é um estilo, inclusive com certos estilos meio religiosos. Aí começou a pesquisar, ele sabia, a Meca era Oslo, né? Tinha inclusive no primeiro momento depredação de igrejas, por exemplo, que os black metal são contra a tradição judaico-cristã. Eles fazem performances em palco de, por exemplo, rasgar a Bíblia, que é uma coisa meio blasfêmia, mas para eles é a afirmação de um jeito de ser na sociedade. Isso é um ritual, não é uma coisa de quebra assim. Então ele começou a analisar o modo de vida dos black metal na cidade e os lugares onde eles se encontram. E aí ele começou a perceber uma coisa: qual é o circuito black metal em São Paulo e no mundo? Ele percebeu que o circuito black metal não se reduz a São Paulo, ele incorpora Oslo. Olha que comprido que é. E em São Paulo, e aí tem uma coisa muito engraçada, um lugar importante era Cerquilho. Já ouviram falar de Cerquilho? Sabe onde é que fica Cerquilho? Você sabe. Onde é que fica Cerquilho? Interior de São Paulo. Bom, por aí já estou. Agora, um circuito que junta Oslo com Cerquilho, e que faz sentido, é uma coisa interessante. Por quê? Porque, na verdade, reúne um grupo de pessoas para os quais aquilo faz uma unidade. E aí, a coisa mais engraçada que eu ia contar no final é que, em São Paulo, o lugar que os black metal se encontravam era um bar chamado Fofinho. Não faz o menor sentido, por exemplo. Era lá, por uma longa tradição, que eles tinham, digamos, o pedaço deles era no Fofinho, né? Então, quando ele me mostra que existe um circuito que junta o Fofinho com o Cerquilho, com Oslo, eu tenho aí a ideia de que eu tenho uma unidade de análise que é consistente e que independe da contiguidade espacial. Então, vejam a ideia, até nesse momento a gente começou a perceber que tinha uma espécie de arsenal de pesquisa muito interessante que ajudavam a pensar aquilo que, no primeiro momento, era uma cidade fragmentada como São Paulo. Ninguém se encontra. Uma cidade dos encontros, da violência, né? Todas essas coisas que vocês conhecem na mídia. No entanto, com essas categorias, eu comecei a perceber regularidades. É possível ler a cidade nessa chave. E eu quero contar para vocês alguns exemplos etnográficos para vocês verem como funciona essa categoria. Como é que eu estou de tempo? Bem? Mais quanto? Só para me organizar. Vou até o fim? Se eu for até o fim, eu tenho meu esqueminha aqui, já falei do pedaço, do circuito, aplicação. Bem, agora então, eu vou fazer a passagem para o arquiteto e dar 3 exemplos. A primeira passagem com os arquitetos é o seguinte: vocês estão acostumados a ler essa cidade como nós, antropólogos, mas, na verdade, o primeiro foco é o espaço da edificação. Nós olhamos os atores sociais. Ponto de partida, não é que eu não vá olhar o espaço, tanto que o pedaço, a mancha, o circuito, tem a ver com a distribuição espacial, o espaço faz sentido, mas eu chego a eles através dos atores sociais. Eles é que me levam pela mão, como aconteceu no Jardim Grajaú. Foram os moradores daquela região que me mostraram a ideia do pedaço. Aqui foram os meninos da Galeria do Rock, e assim por diante. São eles que vão mostrando, né? Então, e aí a ideia do espaço é fundamental. No caso de vocês, o olhar é dirigido para outra coisa, o espaço edificado, por exemplo, o espaço da cidade. Então, esse é o primeiro foco. Não quer dizer que vocês não vejam os moradores. Vocês participaram do filme do Cambridge, não é verdade?
Então, ali tinha os moradores e tinha o espaço. Tem uma lógica interessante. E eu estou lembrando disso porque eu estou com amanhã, cedinho, eu tenho uma banca de mestrado na FAO, de um aluno que está estudando a favela do Jaguaré. Uma favela urbanizada, esse é o termo. Eu acabei de ler a tese dele, vou fazer arguição e tal, e não vou contar para vocês, que não está publicado ainda, mas qual é a ideia? Ele fala que ele, como arquiteto, o primeiro capítulo é todo mostrando as políticas públicas, como é que era a favela, e a desfavelização, e a remoção, e como é que chega o esgoto e não chega, toda a discussão daquele espaço formado por um modo, por uma ocupação do espaço, que era no tempo ainda de um domicílio de operários, e aí que tem a favela, porque ocuparam um parque. Então, ele mostra a parte institucional, ligada com os poderes públicos e com os moradores, as associações e tal. No entanto, como é que ele entra no segundo momento e incorpora um pouco a etnografia? Ele incorporou a etnografia, porque a partir daí ele vai trabalhar com as narrativas dos moradores. E a ideia é muito interessante, é o seguinte, eles vão dizer que hoje essa favela é uma favela urbanizada. Então tem categorias diferentes, ela virou... E aí os moradores dizem, bom, isso aqui ainda é uma favela. Aí começam a mostrar, está vendo aquele cara que deixa o entulho na porta? Isso é coisa favelado. Mas tem também o PCC que entrou lá. O PCC começou a fazer o quê? Ocupar o espaço das áreas livres e construir casa para alugar. E tem uma terceira coisa, baile funk. Essas três coisas, o PCC e alunos de aluguel de casas, e o baile funk, essas duas principalmente, elas são motivos de polêmica. Para alguns, o baile funk é uma coisa horrorosa, porque aquele barulho sábado e domingo e sexta-feira, vocês devem saber como é que é o funk e tal, como é que foi ocupando, as pessoas ficavam marara com aquilo, tinha que se mudar. No entanto, muitos moradores aproveitavam o baile funk e colocavam uma tabuletinha na casa, o banheiro, pode usar, e cobravam. Então as pessoas tomavam e tal, onde é que vai no banheiro, e iam na casa daquele que reclamava do baile funk. Além de ter gente que vendia bebida, comida e tal. Portanto, tinha uma coisa contraditória na narrativa. Por um lado era bom e por um lado era complicado. Na hora do PCC, por exemplo, que, bom, tem toda uma discussão da antropologia urbana sobre isso. No entanto, baixou o nível de criminalidade. Pelo estilo com que eles organizaram o tráfico, por exemplo, então tem um discurso contraditório. Baixou, porque antes o cara dizia que morria um cada noite, agora diminuíram os homicídios, porque tem um controle pelo tráfico. Ele não está entrando se é bom ou ruim, está vendo as narrativas. Né? E, então tem um discurso lá dos moradores dizendo, bom, isso aqui ainda é uma favela, isso aqui é uma comunidade, e isso aqui é um bairro. Essas três categorias, elas coexistem. Não é que ela passou de uma forma evolutiva da favela para a comunidade com as associações e finalmente agora um bairro integrado na cidade, que seria a nobreza e tal. Não, as três convivem, os três conteúdos, na verdade, porque ainda permanecem elementos de um e de outro. Bom, não vou contar mais porque eu não posso, porque é segredo de Estado ainda. Né? Ele não defendeu ainda, não posso estar falando. Mas essa ideia, ele deixou não é que ele deixou de lado, ele acoplou a discussão clássica que é feita a partir das instituições e foi encontrar com as pessoas e elas contaram o que elas acham a respeito disso. Isso é uma delas. A outra tese, que eu essa tese foi a semana passada lá na FAO Maranhão, aliás, um dia antes, no mesmo dia que vim para cá, eu estive na banca lá, que era uma menina da FAO também, que está estudando a orla de Natal, do Rio Grande do Norte. Ela estava trabalhando, então, com... Não sei se vocês conhecem aquela Ponta Negra, eu acho. Tem o nome da orla de Natal, que foi tomada por grandes empreendimentos imobiliários, principalmente... Ponta Negra mesmo, isso. Que em Manaus também tem uma Ponta Negra, né? E essa região de turismo internacional foi ocupada por grandes hotéis e que recebe turistas estrangeiros. Mas tem os moradores, as pessoas que moravam lá e que vão usar aquilo como caminhada, vão fazer piquenique. Então tem uma espécie de uma contradição entre a lógica da ocupação imobiliária, que tem toda uma contradição entre as pessoas que produziram aqui. Tem um discurso dizendo, traz renda para a cidade. O fato de nós termos aqui
hotéis sofisticados, vem gente de todo mundo para cá. No entanto, tinha os moradores antigos. Daí ela resolveu mudar. A qualificação dela foi: eu agora vou mudar de orientação, eu vou agora trabalhar com os atores sociais, do que ficar apenas trabalhando com as contradições no nível institucional. Então, vejam, ela incorpora também a questão dos atores, o que eles dizem. E isso remete, na minha perspectiva de análise, uma categoria de análise que é de perto e de dentro. A etnografia funciona com essa atitude. Ao você entrar, onde for para fazer a pesquisa, na favela, na festa, no terreiro, no bairro, seja com quem for, a tua perspectiva é de perto e de dentro. E ela se opõe, no primeiro momento, ao de longe e de fora. O de longe e de fora, como eu falei na última vez, ela percebe a ideia, digamos, das grandes e macro-identidades. E de perto e de dentro percebe essa teia do cotidiano, né? Isso faz com que a gente possa, então, de certa maneira, incorporar a visão do outro a partir, digamos, dessa perspectiva. É a lógica do outro que vai... Não é que ela vai explicar tudo, ela vai me dar uma perspectiva para eu poder construir o meu ritual de análise. E eu vou contar para vocês uma última experiência, que essa eu que participei, que é para vocês verem como é que a gente lê a cidade a partir, digamos, do olhar de um ator social. Eu fiz uma pesquisa com surdos na cidade de São Paulo. Acho que eu fiz uma alusão para vocês na última vez, não falei? Mas eu não contei direito como é que ela funciona. Vejam, essa pesquisa com surdos, ela foi pedida para o Núcleo de Antropologia Urbana pelos professores e pesquisadores do Departamento de Linguística na USP. Eles estavam trabalhando com a descrição da língua de sinais. Contrariamente à ideia de que língua de sinais é um conjunto de gestos e de mímica, a língua de sinais, do ponto de vista da linguística, é uma língua, não é uma linguagem, é uma língua com uma estrutura semântica e gramatical igual que a nossa. Só que ela funciona, em vez de usar fonemas, né, que é o som, ela vai usar sinais. E esses sinais conformam uma gramática. Então, os linguistas estavam trabalhando com a ideia de descrever a língua de sinais como alguém que descreve uma língua estrangeira. Você tem que escutar o que o falante fala e vai anotando. No caso deles, eles tinham que filmar, porque a língua de sinais é plástica, com gestos e com sinais. Muito bem. Estavam fazendo isso, entrevistaram muitos surdos, gravaram a fala de sinais e tal. Mas a pergunta que ficou: onde é que moram os surdos na cidade? Não tinha a menor ideia. E nem fazia sentido para eles, mas fazia sentido para nós. Então, eles foram para o meu departamento, conversaram comigo, porque sabiam que eu trabalhava com isso, e pediram para uma pesquisa para complementar a deles. Tudo bem, a gente sempre pega desafio. E aí nós começamos a trabalhar com a presença dos surdos na cidade de São Paulo. A primeira presença, eu descrevi isso na aula passada? Não. A gente conversou depois, por isso. Porque essa é para terminar, é um jeito de vocês verem como é que a etnografia urbana ela funciona. É da seguinte maneira: como eu comecei a trabalhar com os surdos, e eles pediram para a gente fazer isso no mês de junho. Veja como as coisas assim têm relevância, todas elas têm. O que é o mês de junho no Brasil? É o mês das festas juninas. Todo mundo se veste de caipira. Chapéu de palha, bigode falso, roupa remendada, quadrilha, pinhão, enfim, esse conjunto do imaginário que lembra a vida caipira. E quadrilha, música, né? Aí a minha pergunta é: e festa de surdo tem música? Porque é meio contraditório, se eles não escutam, para que ter música? Essa pergunta parece uma pergunta meio fora de propósito, mas ela é chamativa. Vamos ver. Então, fomos a campo. No primeiro lugar, fomos num bairro aqui em São Paulo, que era o lugar da ADEFAV, Associação dos Deficientes Visuais, né? Não era só de surdo. E era uma espécie de organização terapêutica com famílias e tal, que atendiam surdos e outros deficientes. E tinha uma festa junina na rua. E aí a gente descreveu a festa, uma espécie de pedaço deles, tinha gente ali, tinha música, porque também tinha pai de surdo, mãe de surdo, outro tipo de deficiente, não era só surdo. Então, estava presente a música. Bom, aquela primeira pergunta foi resolvida, mas não foi muito satisfatória, porque tinha outras pessoas que também podiam escutar música. Mas ali a gente encontrou uma figura importantíssima que chama Cláudia Sofia.
A Cláudia Sofia, aliás, essa história está naquele livro que eu falei para vocês, que vocês devem conseguir, que é aquela pesquisa, aquela caminhada que eu fiz em São Paulo, chamado Uma Viagem por Dentro da Metrópole. Uma aluna minha conseguiu ontem isso, foi lá na casa de Dona Yaya, não, casa de Dona Yaya não, foi no Museu da Cidade, da Marquesa de Santos. Então, vocês forem lá e pedirem, tem lá um livro, e lá tem essa história também, que é a Cláudia Sofia, uma surda e cega. Como é que a gente se comunica com uma pessoa surda? Através da língua de sinais. E cega, ela não vê. Então, parece que a comunicação está completamente interrompida. Como é que a gente faz isso? Aí eu olhei para a Cláudia Sofia, ela tem um método de se comunicar, a luz de água vai bem, que chama Tadoma. Alguém de vocês já ouviu falar isso ou não? Está vendo? É uma coisa aparentemente absolutamente fora do nosso padrão que a etnografia começou a mostrar. Não é do Essa é uma delas. A Tadoma mesmo é quando a pessoa é surda e cega. Tem duas, essa que você falou é uma, mas a outra Tadoma que eu me refiro é outra. O surdo, para poder se comunicar comigo, por exemplo, a Cláudia pegava os 2 dedos dela, colocava aqui, na comissura do lábio, e a outra mão aqui. Eu ia falando, porque a Cláudia, ela fala, porque ela ficou surda e cega depois de adolescente, então ela aprendeu a falar. Porque o surdo mesmo não fala, né, porque ele não teve contato com a língua, portanto ele tem o aparelho fonador, mas ele não teve um insumo para poder aprender a falar, por isso que ele não fala e faz ruído só. A Cláudia conversava, mas ela não via e não escutava. Então a comunicação era, pegava os 2 dedos e colocava aqui no meu lábio. Eu ia falando, e ela ia decodificando os meus fonemas. E com a mão aqui, a vibração da minha fala, ela entendia tudo o que eu dizia. Não, a gente ficou abismado de como é possível ter uma pessoa que se... E numa boa, uma pessoa bem humorada e tal. E outra pessoa, aquilo que a Joana falou, que é uma espécie de balé das mãos. Então o surdo começa a falar, os gestuais, você pega na mão, né, e vai fazendo um balé. Então ele vai vendo que sinais você vai produzindo através de acompanhar a mão. Vejo como isso era uma coisa absolutamente fora de propósito. Digo, eu, antropólogo, conhecia, nunca tinha ouvido falar disso. Tinha visto 2 ou 3 surdos e tal, mas surdos ali, e daí ali naquela festa, que a gente conheceu a Cláudia Sofia, descobriu que ia ter uma outra festa junina no Jardim da Saúde, que era uma escola das irmãs camilianas, uma escola de 2º grau de surdos. Ia ter uma festa na quadra esportiva junina também. Vamos lá de novo, antropólogo não deixa de ir em tudo que é coisa que convida. Vamos lá, festa junina. Nunca vi tanto surdo na minha vida, tinha mais ou menos 5.000, uma quadra esportiva. Vocês imaginam o que é, de repente, é como se entrasse numa tribo indígena, cuja língua eu não conheço, porque eles falavam em língua de sinais. Aí eu fiquei, esse primeiro contato do antropólogo com o campo que ele conhece é mágico, porque você não entende nada, fica completamente ligado, qualquer sinalzinho é um lugar de entender. O que eu fiz? Não estava entendendo nada, inclusive cometi gafes. Quando tem 2 surdos conversando, você não pode passar no meio, porque é como se colocasse uma mão no olho dele, né? Da pessoa que está conversando, porque você corta, digamos, a relação visual. Aí eu resolvi me afastar, eu tinha ido com alguns alunos e subi na última, na escadaria, né, na arquibancada, para ver e olhar aquele, como eu estaria aqui com vocês, um pouco mais alto, vendo o que eu chamei de mar de mãos. Em vez de ter o barulho de uma falação ensurdecedora, se fosse uma festa junina de ouvintes e falantes, era uma festa de surdo. Então eram as mãos que faziam assim. Eu estava vendo mão para lá e para cá. Eu deixei-me afetar por aquilo. Que maravilha que é isso. Não entendo nada, mas é muito bonito. Tem um campo legal para entender. Essas pessoas moram na cidade, elas se apropriam da cidade, elas têm trajetos na cidade. Esse aqui deve ser um pedaço. Eu comecei as minhas categorias do dicionário. E aí teve um outro convite, que esse é o mais interessante, que é o último. O convite era, a gente vai indo nessas festas e uma bola de neve vai tendo, e eu ia entrando no mundo deles. A festa do cowboy surdo. A festa do cowboy surdo era na Associação dos Surdos da cidade de São Paulo, que fica lá perto do aeroporto de Congonhas. Falei, putz, muito barulho de avião, então, olha, para surdo não tem o menor problema isso, né?
Eu estava imaginando que o lugar deles era um lugar meio poluído de barulho. Para mim, né? Porque para o surdo não tinha a menor importância que fosse em Congonhas. Chego lá, para poder fazer a pesquisa, era uma casa, um sobrado paulistano, que era a sede da associação deles, que ia ter nesse dia a festa do cowboy surdo. Todo mundo de chapéu e tal. Eu entrei, a gente chega sempre um pouco antes, conversei com a pessoa da portaria, e ele me entendeu porque ele lê lábios. É outra forma de poder ler a leitura labial. Né? Então ele leu e digo, olha, eu sou professor, que estou fazendo uma pesquisa. Não, pode entrar e tal. Sentei numa cadeira e fiquei lá apreciando o movimento no primeiro momento. E os surdos começavam a chegar, chegava um, chegava outro, eu olhando no relógio, digo, está na hora de começar, nenhum aluno meu apareceu naquela hora. Você sabe como é que é aluno, chega tarde, chega depois que a palestra acontece, sai antes. Aluno, a gente sabe como é que eu já fui, eu sei como é que é também. Né? E aí, e eu olhando no relógio, porque esses alunos já sabiam mais a língua de sinais do que eu dependia um pouco deles. E o intérprete também, se tivesse algum surdo aqui na plateia, nós tínhamos que ter um intérprete. É obrigatório. Tá? Pois é. Sempre aqui, ele é um dos mais assíduos frequentadores então, do CIMA. E hoje não veio. Então, mas aí não tinha, e eles não chegavam, e eu ali meio preocupado, observando, e os surdos passavam por mim, olhavam e seguiam adiante, eu não sabia a língua, e estava ficando um pouco incomodado, mas ligado, estava acontecendo, de repente caiu um quadro. Eu fui arrumar o quadro, veio um surdo me ajudar, a gente trocou um sinal, um sorriso, ele voltou, fiz um pequeno contato, mas não rendeu muito, e o tempo foi passando, e eu meio preocupado, e daí fui buscar uma cerveja e voltei, demorei para tomar, os alunos demoraram para chegar, depois chegou um mais tarde, o intérprete não veio, eu estava muito isolado ali, chegou uma hora, eu digo, eu vou embora. Não deu certo a minha pesquisa aqui. A outra deu, a primeira deu. Bom, a gente tem que conviver com o fracasso também. Estava com essas ideias na cabeça e fui embora meio marara, porque não tinha rendido o que eu queria. Aquilo que eu estava tão animado em estudar os surdos, aquele último campo que eu estava fazendo, foi um balde de água fria. Eu digo, não sei se vou continuar com isso, porque é complicado, não sei a língua. Quando você vai num povo diferente do seu, se você não souber a língua, você fica isolado. Aí, isso é uma coisa que eu passo para vocês agora, vamos dizer, não é só uma historinha, tem um subtexto aí. Chego em casa, tem que fazer o seguinte, o relato de campo, é obrigatório fazer isso. Sento no computador e começo a escrever o cabeçalho. Pesquisa de campo, casa a Associação dos Surdos da cidade de São Paulo, dia tal, hora tal, eu chego, relato José Guilherme, meu. Cheguei tal hora, eu comecei a fazer uma obrigação que tinha que fazer mesmo, mas sem o menor entusiasmo. Comecei a escrever. À medida que eu começo a escrever, sem nenhuma pretensão de explicar nada, nenhuma teoria, só cronologicamente o que aconteceu. A hora que eu cheguei, isso que eu contei para vocês. Cheguei, o cara me recebeu, sentei, o quadro caiu, fui. Chegou uma hora, deu um clique. O clique, o insight antropológico, não necessariamente ocorre no campo, ocorre depois, na hora que se escreve. E o que eu descobri? Que aquele meu mal-estar no meio dos surdos, que eu estava sentindo no corpo e tal, isolado, ninguém me dizia, é exatamente a sensação que o surdo tem quando está no meio dos ouvintes. Sem eles me contarem, eu saquei. O insight foi esse. Nenhum surdo precisa me dizer com mal-estar. Se tivesse um surdo aqui e não tivesse intérprete, ele está completamente isolado, não ia entender o que estava ocorrendo, queria ir embora, quer dizer, estava isolado, como eu estava isolado no meio deles, que eu estava no pedaço deles, e não era do pedaço. Então, vocês vejam que o insight etnográfico, olhando de perto e de dentro, ele surge no momento menos esperado. Podia ter ocorrido lá, como ocorreu com a Cláudia Sofia, mas ocorreu no terceiro momento, na hora que eu fui fazer o relato de campo. Então, o relato é fundamental. É a hora que você passa para o papel a tua experiência interna. Então, a gente tem na antropologia mais ou menos 3 etapas. O caderninho de campo, que é aquele que você pega, vai anotando na frente ou depois, que, enfim, vai acompanhando você. Né? Não é o gravador, é o caderno de campo. Você pode desenhar dele, fazer um gráfico, fazer uma piadinha, o que você quiser. Aí você chega em casa com o caderno de campo e faz o relato de campo, simples. É cronológico, aconteceu isso, 2 páginas, 3 páginas. De tanto ir a campo, ele pega todos os relatos de campo e depois lê todos eles e faz o relatório.
Aí sim, na hora de escrever o relatório, você começa a lembrar dos autores, dos antropólogos que escreveram antes, eles começam a vir na tua cabeça os elementos para interpretar o corpus que foi acumulado durante um mês de pesquisa, um ano de pesquisa, por exemplo. Então, essas são as etapas da pesquisa em campo da antropologia. Ela passa por esses elementos e faz com que eu possa, por exemplo, no caso dos surdos, teve um aluno meu que fez um doutorado, teve uma outra menina que fez um mestrado. A ideia, então, que eu tinha das categorias que eu falei para vocês é que os surdos leem e se apropriam da cidade de São Paulo a partir da sua visão de mundo, da sua cultura. E tem uma coisa chamada cultura surda. Então, a cidade deles não é a nossa. Eles têm lugares onde eles se encontram. Por exemplo, lá no Shopping Center Santa Cruz, lá perto lá da Vila Mariana, tem um dia e uma hora na área de alimentação que eles se encontram para conversar. Eles comem alguma coisinha, você vê aquele monte de surdo conversando. Tem uma missa que é feita nesse Instituto Santa Terezinha, que é de surdos. É uma missa católica e tal, que eles vão lá, e tem uma hora que a missa tem que parar, porque não sei se quantos de vocês são católicos vão na missa, tem uma hora que as pessoas se abraçam porque dão a bênção, como é que chama isso? É a hora da paz. A paz do Senhor esteja convosco e tal, e aproveitam para cumprimentar. Então, nessa hora, eles aproveitam para conversar. E se encontram, e se abraçam, e dizem, o padre fica lá esperando até a hora que o último surdo para de falar. Então, a missa deles é também lida na chave dos surdos. E o padre sabe, porque o padre também é surdo. Então, naquele momento de dar a paz, eles ficam muito tempo conversando. Festa de aniversário de surdo é muito engraçado também do ponto de vista do ouvinte, porque eles se encontram para exercitar a língua de sinais, porque a língua de sinais é viva, tem sotaque. O pessoal do Rio Grande do Sul, por exemplo, fala de um jeito diferente. Fala é um modo de dizer, né? Faz sinais diferentes. E quando eles se encontram, eles precisam atualizar o vocabulário, porque de repente tem um surdo que faz arquitetura, ele tem sinais próprios da arquitetura que não são os da antropologia. Então eles trocam. Então, festa de aniversário de surdo é uma falação total. Eles ficam brincando e conversando o tempo todo. Porque é isso que importa para eles, formar o grupo e é o momento da troca, digamos, do enriquecimento da língua de sinais, que é o seu sinal diacrítico, o seu sinal diferencial. É assim que eles se colocam no mundo. Tem lugares, tem bares de surdos gay, por exemplo, só encontra surdo gay. Então, os pedaços, os trajetos e os circuitos permitem pegar um grupo social como esse e ver que eles não estão perdidos na cidade. Eles leem a cidade, eles se apropriam dela, eles circulam por ela de uma maneira significativa e de uma maneira regular. E essa regularidade que é objeto da análise antropológica. Então, vou parar aqui agora para fazer a seguinte proposta para vocês. Tudo isso que eu falei para vocês é o nosso métier do antropólogo. Claro que vocês não são antropólogos, nem vão se transformar, espero que alguns se transformem, porque não, né? Pode haver conversões. Mas o melhor mesmo é que continuem como arquiteto e incorporem pelo menos esse olhar da etnografia. Isso pode render para vocês uma leitura da cidade muito mais interessante. Como um antropólogo que incorpora, digamos, ao modo de encarar dos arqueólogos e dos arquitetos e dos historiadores. A gente tem que aproveitar a ferramenta do outro, não vai usar de uma maneira muito específica, nem deve, porque precisa trabalhar muito bem. Mas ao incorporar no seu métier, você termina alargando os horizontes. Então, eu acho que isso seria uma coisa interessante para a gente pensar, como é que vocês, aqui no trabalho da escola, nos TCCs, nas bancas e tal, poderiam incorporar no trabalho essa visão da antropologia. A gente pode até depois passar para vocês alguns textos para vocês lerem, alguns artigos e tal, que vai conformando uma espécie de uma metodologia. Com isso, né, eu acho que ele poderia render, não só para vocês saberem como é que os antropólogos funcionam, mas incorporar essas ferramentas. E isso é um pouco o legado que eu podia deixar para vocês aqui. Espero que aproveitem e incorporem isso. Tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje.
bem, Manhã? Eu queria lançar duas perguntas, na verdade, que quando você começou a falar e começou a dissertar sobre o pedaço, sobre o trajeto, sobre as manchas, eu meio que no meu métier, no meu saber fazer aqui de arquiteto, eu acabei tentando definir essa dinâmica que você acabou de descrever para a gente, quase como se fosse num diagrama. E eu queria saber se você já tentou descrever graficamente essas suas reflexões e como que, talvez, se você já fez isso, que repercussão que teve na forma como construiu o seu pensar isso. E justamente a segunda pergunta, ela passa agora quando você estava mencionando sobre aquela favela no Jaguaré, nesse caso em que as pessoas identificavam essa mesma porção de espaço com essas três classificações, né, que você tinha dito, que eu peguei que era a classificação da favela, esse daqui é um lugar que é uma favela, né, e as outras duas que agora eu não me lembro muito bem. Desculpa, comunidade e bairro, certo? E que justamente esses elementos que levam a pessoa a identificar se isso é um bairro, se isso é uma comunidade e se isso é uma favela, se a origem deles é muito bem identificada ou se é muito bem marcada diante do... Bom, é que a minha pergunta ela está muito formada em cima de duas coisas que eu anotei aqui. O antropólogo ele olha espaço a partir dessa atuação dos atores sociais, e que o arquiteto olha o espaço edificado. Como que essas pessoas, de uma certa forma, na fala que elas dão, incorporam os dois de uma maneira que a gente já classifica isso de uma forma separada, sem nem muito refletir, não sei, eu ainda não formulei direito a pergunta, mas acho que já é o suficiente. Pessoal, desculpa, Zé, só uma coisa. Vocês não querem chegar mais pertinho aqui, assim? Que ficaria tão simpático. Tem um monte de lugar aqui na frente, nas laterais. A gente se ouviria melhor também. Tem lugar lá em cima. Vocês estão escutando bem lá no fundo? Dá para escutar bem? Bom, a primeira eu devolvo para você. Faça o diagrama para mim, na verdade. Não é o meu métier esse. Vocês poderiam fazer. Tem uma aluna que trabalha com... Ela trabalha fez a pesquisa com RPG e também com alguns aplicativos. Eu pedi, por que você não faz um jogo, né? Um joguinho no computador com o pedaço, a mancha, o circuito, pega um grupo e faz eles participarem. E tem um aluno que trabalhou com isso com os Uniqui, no Acre, e fez um jogo, né, um game, com a mitologia deles, na verdade. Ficou muito interessante, um joguinho com a mitologia dos Uniqui, que é uma etnia do Acre. Faça um joguinho, game também, usando o pedaço, o trajeto, o circuito. Seria interessante. Fica o desafio. E o diagrama fica para vocês fazerem. Quem sabe eu recebo como retribuição, como contrapartida, um diagrama com todas essas coisas. Fica o desafio. E a outra coisa, essa coisa da separação, né, o antropólogo vê uma coisa, o arquiteto outra, como é que eles... Porque eles vivem isso. A gente não vive. Você vai lá, a menos que o antropólogo faça a observação participante e more um tempo, ele começa a participar do modo de vida daquela pessoa. Nós fazemos. Não sei se os arquitetos fazem. Se vocês fazem a visita, olham, fotografam, o diagrama e vão para casa. Então, o fato de não entrar com as vicissitudes do cotidiano faz com que as coisas fiquem separadas. Então, classicamente, como a gente vive no meio da aldeia, ou mora na favela, ou como aquele aluno meu que morou dentro de uma ocupação lá do parque, da Copa do Povo, ele sentiu o que é um acampamento efêmero e tal. Então, a ideia é essa, não separa quando a gente tem condição de compartilhar o modo de vida, e não apenas receber as informações dos dados. É um pouco por aí que vai a discussão.
Eu gostaria de saber, quando você falou sobre o projeto habitacional lá que foi urbanizado, você disse que os moradores ainda continuavam com o conceito, mesmo depois da urbanização, de que aquilo ali continuava uma favela. De que forma que você entende ou estudou que poderia mudar os valores e os conceitos daquelas pessoas ali para que elas pudessem se enxergar com um progresso e uma mudança tanto física como mental? Se elas tivessem a oportunidade de poder ter os serviços públicos de quem não mora numa favela, porque se algumas ruas permitiam o acesso, por exemplo, de caminhões de abastecimento, do gás, de mudança e tal, pelas ruas que permitiam passar, em algumas vielas não entrava. Então, os serviços públicos, né, num espaço desse confinado, não conseguem chegar. Então, elas se sentem como cidadãos na hora de votar, mas na hora de ter os direitos, não. Então, essa contradição é fundamental, não depende delas isso. Depende, então, do poder público que permita que aquele lugar que supostamente está urbanizado porque recebe alguns serviços, não tem totalmente, digamos, o seu serviço. Então, elas são cidadãos de segunda categoria, assim que elas se veem. E elas se sentiriam como cidadãos plenos se elas tivessem acesso aos serviços que os outros moradores têm, por exemplo. Então, é uma questão de direito, na verdade, né? Então, agora, a questão seria jogar para quem, digamos, teria a obrigação institucional de ter uma política pública de habitação que fosse condigna, não desse jeito como é. Né? Então, por isso, e algumas pessoas, em alguns momentos, elas se sentem como moradores de bairro. Eram as pessoas que moravam no lugar mais nobre da favela. Então, elas diziam, aqui é um bairro. Mas quem morava no miolo, lá dentro, dos lugares que não passavam, dizia, isso aqui é uma favela. Então, no mesmo lugar. Entendeu? Então, são discursos diferentes sobre o mesmo recorte. É um pouco por aí que vai a discussão, eu acho. Uma coisa que eu achei curiosa dessa sua resposta é justamente que acaba já fazendo uma espécie de um experimento de união e congregação dessas duas disciplinas, né? Porque, ao mesmo tempo que a questão eram os atores sociais e as representações dos atores sociais, o seu argumento é justamente o espaço edificado ou não edificado, né? Ou aquilo que deveria ser adequado ou qualificado. E isso me lembrou um termo que você usou na sua apresentação, que é o termo da coexistência, né? Que essas coisas coexistem. E acho que pode ser interessante também a gente pensar que os atores sociais e o espaço edificado, ou o espaço da cidade, também coexistem e com muita potência, né? Por isso que eu acho que eu queria saber se não parece um pouco natural, assim, uma possível conjugação, uma possível união dessas duas disciplinas, porque extrapola em muito o pano de fundo, né? O espaço é muito mais do que o pano de fundo, né? Exatamente, o espaço não ele é suporte de muitas significações, né? Ele, por exemplo, o bar, às vezes é uma coisa, de dia é outra, de noite é outra. O espaço da área livre nesse lugar foi construído um espaço para as crianças brincarem, mas à noite era o tráfico que usava, de dia era outro. Então, o espaço é multifacetado e permite vários usos. Quando se olha o espaço de uma maneira unidimensional, aí você está reificando. E os atores sociais fazem daquilo uma coisa diferente. Então, realmente, tem que ter um espaço de troca entre as duas coisas. Ele permite, ele acolhe, e às vezes ele não acolhe, dependendo da maneira como os atores sociais se apropriam dele. Então, é interessante essa intersecção entre as duas disciplinas. Você tem toda a razão. Zé Guilherme, eu noto que os alunos, e não só os alunos, eu acho que os arquitetos, de um modo geral, não se pode generalizar, mas olhando assim, grosso modo, a gente faz muito uso de categoria, e a gente se esforça para construir algumas, mas eu acho que é sempre de maneira muito intuitiva, mas sobretudo muito discursiva. Ou
seja, sempre elas servem para reforçar argumentos e hipóteses pré-estabelecidas. E para mim é importante, né, eu acho que para a gente é bastante importante essa sua fala, justamente para perceber que tem método, sabe? Tem investigação, é uma coisa que vem antes, né? Acho que é isso. Olha, isso é uma coisa interessante, e não é só vocês que... muitos antropólogos e cientistas sociais e tal ainda não perceberam isso, que a metodologia que a gente usa, às vezes nos projetos de pesquisa, é um item completamente menor. Você faz a hipótese, a parte teórica, a bibliografia, o cronograma e tal, e a metodologia fica lá, no nosso caso. Observação participante, história de vida, questionário, como se fosse tudo conhecido. E aí, a minha proposta para os alunos com quem eu trabalho, eu digo, a parte metodológica é uma parte muito importante porque ela não é apenas a enunciação das ferramentas, é a construção de uma metodologia que tem a ver com a natureza do objeto. Conforme a natureza do objeto, você tem que construir a metodologia. Eu tive uma aluna que fez uma pesquisa de iniciação científica, antropológica, numa casa de swing. Então, vocês imaginem como é que seria o que eu brinquei com ela. Você vai fazer observação participante, né? Porque numa casa de swing é um lugar de uma intimidade total. Como é que fica o olhar antropológico, né? Então, tem que construir uma metodologia própria para aquele espaço, que é um espaço de intimidade, um espaço que não é público e que as pessoas, às vezes elas estão lá para ter um tipo de experiência física, corporal, afetiva e tal, de uma certa forma, clandestina, muitas vezes. Então, é um lugar fechado. Como é que você entra com a antropologia lá? E ela, enfim, começou a fazer, porque, enfim, ela estava trabalhando com a área de sexualidade e tal, e ela fez o seguinte, começou a fazer a pesquisa pela internet, descobrindo onde é que eram as casas de swing, e lançando a ideia, olha, eu sou uma pesquisadora, eu queria conhecer e tal, para ver quem que pegava, mordia a isca dela. E um cara pegou, disse, não, pode vir aqui a minha casa é essa. Então, o cara ficou, pelo menos, curioso para saber o que o antropólogo ia fazer lá, uma mocinha, né? Ela foi, começou a ir, daí foi a primeira vez, conversou com ele, não entrou lá, depois ela começou a ir com o namorado, né? Porque é uma maneira de se proteger e tal. Não me contou tudo o que andou fazendo lá, porque também, enfim, a prática etnográfica ela tem uns certos segredos. Mas chegou uma hora que ela me disse o seguinte, professor, não vou mais. Cheguei no meu limite, porque o cara daí que tinha recebido começou, segundo ela, a assediar. Do ponto de vista dela era assédio, do ponto de vista dele não era assédio, porque essa é a regra da casa de uma sexualidade que está ali para ser tentada de várias maneiras. Então, a primeira regra é isso, a gente vai até onde seja possível. Não quer dizer que falhou. Até onde ela pôde ir, ela construiu uma análise daquela casa, como é que as pessoas chegavam, quem eram os frequentadores, ideia. Mas, à medida que ia aprofundando a análise, que ela foi várias vezes, chegou uma hora que ela não aguentou mais. E disse, para. Não é que não deu certo. Vai-se até onde seja possível. Mas daí me ocorreu o seguinte, olha, você podia ter feito a seguinte estratégia. Na hora que começou a ficar a coisa meio complicada, você disse, olha, eu queria mudar um pouco o meu jeito de pesquisar aqui. Queria que você, sem você me pagar, eu queria trabalhar aqui. Eu queria trabalhar porque lá dentro tinha um lugar para bebida e tal, como garçonete. Ela estava protegida pelo trabalho e podendo observar tudo. Veja que estratégia interessante, né? E não é uma estratégia falsa. A gente, muitas vezes, quando vai fazer a pesquisa, você trabalha, faz o trabalho e tal, para entrar dentro. Ela poderia estar protegida, observar de um certo ponto de vista e poder continuar com a pesquisa. Isso é uma maneira de como é que o campo sugere que a pesquisa seja feita. Isso faz parte da metodologia, que é a observação participante. Você pode fazer uma pesquisa num terreno, não precisa se converter. Mas você vai ter que, de repente, receber um passe. Né? Por que não? E pode fazer muito bem. Você vai fazer... Então, a ideia da metodologia, você tem um cabedal, um legado, e você adequa esse teu cabedal para a natureza e a dinâmica do teu projeto. Isso tem que ser explicitado para o leitor depois. Quem vai ler a tua tese ou vai ler o teu TCC tem que saber como foi feita a pesquisa. E a pesquisa foi feita de acordo com esse cronograma que foi negociado com os atores.
Então, eu acho que isso é um tema muito interessante para a pesquisa, para a gente não achar que a gente tem todas as ferramentas já prontas e que eles não sabem nada. Não, eles vão dando dicas. Dicas e tal, como foi na minha pesquisa de campo. Acho que esse tema é bem legal para ser aprofundado, de certa maneira. Zé, eu queria fazer um pequeno comentário, que eu acho importante, sobre a questão, né, da... Você terminou, puxa, espero que, né, sejam úteis as minhas colocações para vocês poderem, né, usá-las no cotidiano da prática profissional de vocês, ou mesmo do que ainda lhes resta de vida estudantil. Aqui a gente tem uma mescla de estudantes que vai desde o primeiro até o 6º ano da escola, né? Então, tem gente que já está de saída, tem gente que está entrando, tem gente que está no meio do caminho, né? Eu acho que essa, digamos, utilidade, ela é muito evidente, por muitas razões, mas eu queria sublinhar uma delas. Durante algum tempo, isso pode ser que volte a ser assim historicamente, não é mais. Durante um bom tempo, foi possível, historicamente, que o arquiteto, ou o urbanista, ou o arquiteto urbanista, propusesse de maneira vertical rearranjos e reorganizações do espaço da cidade. De um pequeno espaço, de um espaço maior, de uma rua e assim por diante. Esse modelo que tem na figura do Haussmann, né, o seu grande representante, não o único, né, mas ele ali tem uma coisa arquetípica dessa figura, né? Esse modelo, ele foi historicamente obstaculizado. Não é mais possível. Nenhum arquiteto que queira fazer as coisas dessa forma, mesmo que algum ainda quisesse, porque também nem almejam tanto mais, né? Alguns ainda sim, mas é cada vez mais raro. Mesmo que quisesse, não conseguiria. Não conseguiria simplesmente impor verticalmente um desenho para absolutamente nada. Portanto, a categoria fundamental da chamada negociação é uma categoria cada vez mais central para as pessoas que vão exercer a profissão de arquiteto e de urbanista. Não vai ter como fugir disso, por muitos e muitos anos. Então, nesse sentido, tudo isso que você trouxe para cá é de uma conveniência muito grande, né? Não só pelo interesse, pela beleza das colocações que você fez, etc., mas do ponto de vista dessa utilidade, né? Esse espaço aqui do nosso seminário tem um pouco essa dimensão, né? Ele é pensado pedagogicamente como um lugar em que todos nós, né, porque nós também, como professores, aprendemos muito aqui, enfim, esses seminários também são para nós mesmos, né? Mas é um espaço onde a gente procura justamente completar, né, as ferramentas normais de uma escola de arquitetura, que são as ferramentas canônicas, tá certo? O desenho, a legislação, a representação, as formas variadas de representação, implanta, maquete, elevação, o corte, né, etc., etc., com outras ferramentas que são ferramentas contemporâneas. É para isso que a gente está aqui, né? Nesse sentido, eu acho absolutamente evidente, né, a visão que você traz. O que eu acho que não é fácil, quando você diz incorporem, né? Procurem incorporar. Aí vem a questão que eu acho que a Joana levantou, que é muito delicada, né? Como que estudantes de arquitetura ou mesmo arquitetos conseguiriam se apropriar dessas categorias de uma forma viva, né? De uma forma não retórica, né?
Porque também tem a retórica, um pouco daquela coisa que a gente discutiu na semana passada, né? A antropologia de varanda ou de gabinete, etc. Então, eu vou lá, dou uma conversada, não, tem uns caras lá, eles acham isso e tal, eles não querem assim, eles querem assado. Quer dizer, converte-se uma relação que poderia ser uma relação antropológica, muitas vezes, numa relação um pouquinho mais sofisticada do que uma pura relação de clientela. Tá certo? Então, esse eu acho que é o grande desafio, né? Essa era uma pergunta que eu tinha deixado já esboçada na semana passada e hoje ficou mais premente para mim, assim, uma colocação. Mais que uma pergunta, é um comentário seu e uma conclusão, na verdade, né? Eu acho que é muito interessante. Inclusive, a pergunta que você fez, eu vou até sugerir que amanhã, depois da defesa da tese, que ele venha contar como é que foi a coisa do Jaguaré. Que é um arquiteto que incorporou a antropologia, fez um experimento. Vamos ver se ele passa, né? Porque é uma banca, a gente vai ver se ele é aprovado. Certamente vai. Mas seria interessante ele poder vir aqui, porque é um arquiteto que fez a pesquisa de arquitetura e urbanismo sobre uma favela, que é um tema que é caro a vocês, e incorporou essa literatura e fez um experimento. Quem sabe ele pode vir aqui. Eu até digo para ele, põe em contato, seria bem interessante a pergunta que você fez. Ele está mais autorizado a falar do que eu, na verdade, né? Porque ele que fez a pesquisa.